Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Tendências, aqui na Infomoney TV, toda segunda, terça, quarta e quinta, às 17h30. A gente está começando um pouco cedo hoje, porque tem muita coisa realmente para observar. Meu nome é Bo Williams, eu sou analista da Clear Corretora. Muito obrigado pela sua participação. Vamos rapidamente para o gráfico, tem muita coisa para ver hoje, inclusive atualização de nossa planilha. Então, sem demorar, vamos já. Ibovespa primeiro, no gráfico diário. Ele está naquela consolidação, não mudou nada, né? Consolidação 17, 72. Aqui. Acontece que também estamos entre linhas verdes aqui. Proibido vender 2 e proibido vender 3. Nosso alvo, na verdade, está aqui em cima. Isso é nosso alvo, pela geometria. Uma coisa que eu gosto bastante também, porque quando eu desenho, por exemplo, nosso alvo de onda 3, esse aqui é onda 1 e aqui é onda 2. Primeiro alvo normalmente é 78% de projeção da onda 1. Você pode perceber aqui 62 mil pontos. Isso é exatamente o alvo também das linhas verdes. Então, o nosso alvo está aqui em cima, nos 62 mil pontos. Quando chegar lá, eu vou pisar no freio realmente. Aliás, já estou pisando no freio, né? Por falta de força aqui. Mas eu quero que todo mundo entenda. Subir sem força ainda é subir. Então, eu vou acreditar na tendência, mesmo sem força, porém, com tamanho de posição mais conservador aqui, devido à falta de força. Vamos no gráfico de 60 minutos. 60 minutos, a gente percebe uma coisa aqui no FICUB precisa ser respeitado. A gente ganhou maior resistência do que anteriormente. E quando acontece isso, podemos ter uma falha entre 59 mil e 60 mil e tentar entrar em onda 3 para baixo. Então, nos próximos dias, vai ser importantíssimo todo mundo ficar de olho entre 59.300 a 60 mil pontos, porque haverá uma decisão importante do mercado aqui. Caso o preço falhar e comece a cair, essa resistência 144 manda o preço voltar para 610 aqui. E, como a gente tem leques fortes aqui, a nossa onda 3 teria alvos bem mais baixos ainda. Então, tem várias maneiras de desenhar isso aqui, mas a gente pode tranquilamente voltar para 54.700. Lembrando que 54 a 55 mil é o nível de forte suporte. E no processo agora de testar o topo, a gente tem que acreditar na possibilidade de fazer novos topos mesmo, ir para 62 mil pontos. Mas a decisão vai ser tomada nos 59.300 a 60 mil pontos. Ok? Dólar. Gráfico diário. Dólar, o meu desenho maluco aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que o dólar está consolidado e a gente precisa, então, que ele faça uma relação risco-retorno interessante para a gente. Dólar ganhando suporte, 34 aqui. A possibilidade existe de repicar até aqui ou até aqui. Também existe a possibilidade de falhar, ou quer dizer, romper o fundo anterior e vir para cá. Então, ele está no meio do caminho. O que a gente precisa fazer agora? Seguir os candles. Se continuar fazendo topos e fundos descendentes, é venda no dólar. E a gente vai tentar chegar nos 29,44. Se ele decidir de fazer um candle com máximo e mínimo maior, ele pode repicar e o alvo é 34,75. Então, ele está no meio do caminho. No curto prazo é para baixo. Vamos ver se 60 minutos dá para a gente um pouco mais de informação. 60 minutos realmente está sugerindo uma consolidação entre aqui e aqui. E se a gente perder aqui, ainda não está alinhado
suficientemente, acho que ele vai fazer algo assim antes de cair de novo. Então, o dólar está me deixando com o pé atrás. Eu acho que a gente vai ter que seguir o dólar, talvez no gráfico de 15 minutos, para ver se ele dá um pouco mais de informação para a gente. Aliás, 15 minutos foi muito bonito. A gente pegou essa venda no fim do dia por causa da tampa aqui. Olha que tampa bonita. Um dia, quando a gente tem tempo suficiente para explicar essa condição técnica, eu falo para vocês. Mas aí, agora, entre aqui e aqui, é a consolidação do gráfico de 15 minutos. Podemos cair, podemos repicar. Vamos acreditar na continuação da queda. Queda do dólar vagarosamente. Tem que ser muito cauteloso com o tamanho de posição. Eu não vejo compra, só vejo venda. Porém, vender no fundo nunca é confortável, né? Relação risco-retorno ruim. Então, a venda ainda, só que muito cauteloso. Tamanho de posição moderado. Ok, rapidinho aqui, vamos ver o Prisma. Prisma Ficube. Buscar o Momo. Como é que a gente está aqui no gráfico semanal? Gráfico semanal, a gente tem 22 papéis comprados e 7 papéis vendidos. Não dá para ter confiança na compra ou a venda aqui com tão poucos papéis participando em forte tendência. Porém, no gráfico diário, nós temos 35 papéis comprados e só 5 papéis vendidos. Então, o diário está voltando para cima. O gráfico de 60 minutos, porém, está dividido. Uns 17 papéis comprados e os 17 papéis vendidos, a grande maioria em condição técnica neutra. Isso não ajuda a gente, né? Para quem gosta de tendência, quando os 60 minutos está neutro, tudo é possível. Por isso a gente tem que ter cuidado agora nos próximos dias aqui. E o gráfico de 15 minutos, vamos dizer que é comprado. Comprado muito mais do que vendido. Isso é importante entender, então, vamos resumir. Gráfico semanal, levemente para cima. Gráfico diário, para cima. 60 minutos, neutro. E 15 minutos, levemente para cima. Isso quer dizer que a gente vai tentar subir amanhã. Tentar subir amanhã e chegar naquele ponto, 59.300, para tomar a decisão. Ok, vamos ver nossa carteira aqui rapidinho. Fiz algumas mudanças na planilha que eu quero explicar para todo mundo. Tem várias perguntas, né? O que significa algumas colunas aqui. Então, vamos fazer essa carteira com um capital inicial de 100 mil reais. Que a gente vai arriscar 1% do capital em cada posição e, no máximo, 10% de nosso capital em cada papel. E isso mudou a nossa planilha, porque a gente tem que considerar agora esse 10%. Daqui a pouco eu explico para você como mudou a planilha. Então, data é quando a gente entra, quando o papel entra na planilha e quando executa o trade, a gente muda essa data aqui, a data de execução. Operação fácil, compra ou venda, ativo, ok. STPINI, quer dizer o stop inicial. Stop inicial é importante porque ele ajuda a gente a calcular nosso tamanho de posição. E aí eu coloquei outro aqui, stop ajustado. Quando a gente ajusta o stop, eu vou colocar ele um novo preço aqui e faz um highlight de amarelo para a gente entender que o stop já foi ajustado. Entrada na compra ou venda, o alvo da operação. Quer dizer que o alvo não é a saída, é o alvo da primeira operação. Se o preço entrar em forte tendência, como a gente espera, vamos seguir a tendência até o fim, né? Houve uma pergunta sobre isso, RRR, isso quer dizer relação risco-retorno. A gente precisa pelo menos 3.00 para realmente ter confiança no trade. Então, quer dizer, a gente vai arriscar 1 em cada operação, tentando ganhar pelo menos 3. Cotação é no fim do dia, o fechamento do papel. Variação é a porcentagem de mudança de preço entre a cotação agora e a entrada, ok? Isso não tem muita importância para a gente, porque a gente tem que combinar isso depois com o tamanho de posição.
Ok, status. Stop loss iniciado, fechado, stop gain, etc. Ok, essa coluna aqui, POS, STP. Né? Isso quer dizer o stop baseado, ou a posição baseado no stop inicial. No gráfico, nós vamos ter um ponto de stop e um ponto de entrada. A diferença desses dois pontos vai dar nosso risco do gráfico. E com isso, a gente vai calcular 1% de risco pelo capital. E isso aqui, então, N mostra a posição que a gente vai comprar. A gente pode arredondar, né? 1.800, 400, etc. Porém, quando a gente considera que a gente não quer colocar mais do que 10% do nosso capital em um papel só, isso pode ser um fator limitante. E aí, a gente calcula também quantos papéis a gente pode comprar com 10% de capital. E aí, o coluna P, aqui, ele pega o menor. Então, ele pega a posição baseada no cálculo do stop no gráfico e a posição baseada no 10% limite máximo de capital por papel e pega o menor. Isso é o nosso tamanho de posição, então, da cada operação. E aí, finalmente, aqui, a gente pega a nossa posição, vezes a variação entre a cotação e a entrada, para dar o resultado de positivo, negativo. Quando eu fiz isso, nosso resultado mudou em relação de ontem, porque quando eu coloquei limite de 10% em cada papel, Raio Drogasil não poderia ter 35%, ele estava com 35%, 40% de exposição aqui, e fazia uma bela grana, mas na verdade isso não é permitido, né? Quando eu peguei Raio Drogasil e voltei ele para só 10% de exposição, o lucro dele caiu. Então, o total resultado agora da nossa carteira é negativo R$ 2.094. O mercado está reagindo, a gente está voltando, a gente levou realmente vários stops feios, porque começamos nossas primeiras entradas no dia 5 e 6 aqui de setembro. Logo depois o mercado achou topo nos 60 mil pontos, voltou a cair. Mas ele está subindo para testar os topos e eu estou apertando meus stops aqui. A gente tem vários, agora stops já in the money, quer dizer stop gain, nessas operações que estão dando certo. Ok? Então, as mudanças da planilha. Espero que todo mundo entenda. Eu quero automatizar isso e depois colocar disponível para todo mundo. Vamos ter um blog na Infomoney, vamos colocar no site da Clear. Está em andamento, mas isso é o meu objetivo, tá? Então, a gente está agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6 papéis iniciados, quer dizer, 60% de nosso capital está aplicado agora. E eu não vou aumentar muito agora, não, porque a gente está chegando naquele ponto de 59.300 e eu estou preocupado que uma reação lá pode ser similar a esses primeiros losses que a gente sofreu no início da carteira. E eu não quero ter um drawdown muito grande no início da carteira, porque isso é difícil recuperar depois. Então, a gente está no modo conservador aqui. Ok? Todo mundo entendeu a planilha? Vamos para os gráficos, então. Vou chamar tendências aqui e ver quais são os novos candidatos, né? Classificar primeiro pelo gráfico semanal. A BCB4... ele já estava na nossa lista. Esse gráfico é muito bonito, porém o ambiente é difícil agora. Ele não tem apoio também no gráfico diário, então eu vou deixar quieto. Ele está na lista, mas o problema é que ele está ganhando maior resistência. Tá? Maior resistência do que anteriormente. Isso quer dizer que ele tem que romper essa resistência para a gente acreditar no seu movimento. Vamos esperar por um rompimento aqui, devido a essa maior resistência aqui. Essa maior resistência sugere que podemos cair até aqui. Então, é muito difícil eu fazer para vocês uma compra agora, quando o meu stop está aqui embaixo. É bem possível o preço bater a cabeça aqui e voltar tudo para cá.
Então, eu não posso fazer nada aqui. O Odontopre está na nossa lista também. Ele está na mesma situação no gráfico diário. Então, não tenho nada para fazer aqui devido à maior resistência que entrou aqui. Maior resistência aqui quer dizer a possibilidade de entrar em onda 3 para baixo. Então, eu não vou iniciar nada aqui, não gosto da relação risco-retorno e não gosto do comportamento. Eu não gosto de ganhar maior resistência quando eu quero comprar. Ok? Equatorial. Esse gráfico está muito bonito, mas ele está muito mais bonito aqui perto de 45 do que aqui no 52. E aí, mesma coisa, você percebe aqui esse maior resistência. Isso é nosso inimigo, ou inimiga. A maior resistência aqui não deixa confiança no trade, mesmo que ele está respeitando linha verde, porque a relação risco-retorno é muito ruim. Ele pode subir até aqui e se bater a cabeça, ele pode cair até aqui. Então não tem relação risco-retorno aqui, não dá para fazer nada. Gráfico diário, a gente tem vários papéis aqui com asterisco. Então nós vamos ver todos, mas vamos ver aqui os que valem a pena, já estamos dentro. E os que não valem a pena, porque falta relação risco-retorno, a gente vai ter que ficar fora e esperar para o rompimento. O primeiro é o próprio Winfoot, né? O mini índice. Ele está ganhando maior resistência aqui. Só o fato desse gráfico aparecer, essa linha aparecer aqui, abre a possibilidade de cair até aqui, né? 1,34, 1,44. É claro que ele teria um lugar aqui primeiro para tomar decisão. Mas eu não vou agora dar uma compra no mini índice para swing trade quando eu vejo esse maior resistência aqui. Quero ver a reação nos 60 mil, 59.300. Boba 11, mesma coisa. Ok? Não tem relação risco-retorno, não está livre o caminho. Porém, se Boba 11 começa a andar e romper aqui, principalmente se ele voltar um pouquinho para dar para a gente um novo pivô e um risco menor, nosso alvo vai tentar ser aqui. Muitas vezes, a gente precisa esperar. Não, voltando para mim rapidinho aqui, o Lucão, nós não estamos aqui para te ensinar o que fazer em cada momento. Não quero dizer, eu não quero te ensinar se você deveria comprar ou deveria vender em qualquer instante no gráfico. Eu quero te ensinar o que é, o que seja, não o que é uma condição técnica no gráfico que é favorável. Quando você pode arriscar 1 para ganhar 3 ou mais. E aí você precisa então ter a paciência dessa condição técnica cair no seu colo. Quando acontece isso, você vai fazer o trade. Vai entrar no trade, vai colocar o stop e vai ver o que o preço vai fazer. Ninguém sabe o que o preço vai fazer. Eu não vou tentar te ensinar para operar na consolidação. Não funciona, tá? Não funciona. Então, entendo. Aqui, o objetivo é aprender de identificar tendência de alta, tendência de baixa, consolidação. De operar na compra na tendência de alta quando a relação risco-retorno for favorável. Normalmente, o Góes chama de caiu, comprou. Na tendência de baixa, vamos entrar na venda depois do repique, o que o Góes chama de levantou, cortou. E na consolidação, nós não vamos operar, porque não tem força, não tem direção, não tem relação risco-retorno, realmente não interessa. E aí, qual que eu quero te ensinar? Do ponto de vista do gráfico, é identificar a tendência, identificar risco, identificar alvo. Só isso, tá? E aí você vai ter que ter a paciência de esperar a melhor condição cair no seu colo. Depois fazer a operação sem hesitação. Voltando para os gráficos agora, então. Bova 11, Bradesco. Está na nossa lista, mas já escapou a gente. Eu já não gostei da relação risco-retorno. Ele, está vendo o meu gráfico aqui? A ideia era ele voltar mais perto de R$27 e dar um candle com máximo maior. Mas ele já subiu com o mercado e agora não tem mais relação risco-retorno. Quero ver aqui qual vai ser a reação dele. A possibilidade existe, então, somente porque essas linhas estão aqui no gráfico, de fazer assim
chegar lá e depois fazer um candle e fazer uma onda 3 para baixo nos 60 minutos. Então, não vou dar compra aqui, não tem relação risco-retorno. E isso, infelizmente, é a situação de vários papéis que a gente tem agora. Hipermarcas está reagindo, a gente já está comprado em hipermarcas. Eu quero colocar o stop aqui, deixa eu ver onde está o meu stop. Ou aqui, né? Deixa eu ver esse candle aqui. 25,73. Hipermarcas, então, 25,73. 25,71. 25,71, novo stop da hipermarcas. Ok, voltando para o gráfico aqui. CETIP, não, por causa da questão de ser adquirido. LAME 4. Where is my chart? Ele está demorando aqui. Vem, LAME 4. Está chegando. Ok. Agora, LAME 4, eu até considero fazer uma operação aqui. Eu até considero fazer uma compra no LAME 4 aqui. Nos 60 minutos, eu não vejo ganhando maior resistência. Mas eu também gostaria que o preço voltasse um pouquinho para testar esse fundo aqui. Então, meu stop seria aqui. O preço voltasse um pouquinho para testar esse fundo e depois subir. Então, vamos colocar na planilha a entrada em 18,90. 18,90 com stop 18,50. Alvo acima de R$21. Ok? LAME 4. Gatilho, stop 18,50, entrada 18,90. Tem que fazer um pouco de... pelo jeito eu vou ter que formatar essa linha aqui. 18,50, 18,90. O alvo é acima de R$21. Relação risco-retorno é bom. Deixa eu só verificar o alvo aqui rapidinho. Não é 20,58. 25,8. Gente, são todos... Where are my format? So numbers. These are numbers. Ok. Ok. Vamos ver como ele vai dar, se vai dar certo aqui, LAME 4. Depois eu vou fazer esse trabalho aqui, viu, gente? Não precisamos gastar nosso tempo fazendo ajustes de planilha. Fazer algumas linhas já adicionais antes do programa amanhã. Então, LAME 4 está lá como gatilha. Aliás, tem que colocar, né? Gatilho, perdão. Ok. Santander. Deixa ele voltar para R$21. Itaúsa e Itubi. Os dois são muito bonitos, né? Mas mesmo assim, no meio da consolidação, e ainda tem essa chance de chegar aqui e falhar. Não gosto da relação risco-retorno. Vamos ficar quieto por enquanto. Você pode perceber que vários desses papéis da nossa lista estão reagindo na segunda linha verde. Então é muito bonito ver isso. CESP 6. Não tem relação risco-retorno. Banrisul. Light 3. Light 3 executou. Né? Ontem a gente colocou Light 3 aqui na nossa planilha. A entrada foi 16,11, né? 16,11. E o mínimo foi abaixo disso hoje. Tá? O mínimo aqui foi 14,40.
14,40. Like 3, isso. 14,40 foi o mínimo. A gente executou, não stopou. E agora eu já ajustei o stop para o mínimo do dia. Desse próximo pivô. 60 minutos. Aqui. Tá? 16,11 foi a entrada. Estava no gráfico errado. 16,11 foi a entrada. O mínimo foi 16,08. Executou. E agora o stop 16,07. Já apertamos o stop aqui. E quase no 0,0 nesse trade. Esse trade é gratuito agora. Petrobras. Meio do caminho. Nada para fazer. Estácio. Bom, gente, na verdade eu não quero fazer nada tão perto de nossas operações aqui. Sem a relação risco-retorno. Magazine Luiza. A gente colocou ontem. Ah, não. Magazine Luiza não. Eu estava pensando em Multiplus. Perdão. O Multiplus está aqui. O Multiplus a gente colocou na planilha ontem, no gráfico de 60 minutos. Ele voltou, executou. Então a gente está ativo no Multiplus. São Martinho é um gráfico maravilhoso, mas ele já foi sem a gente. Nada para fazer. Raio Drogasil, a gente está nele um tempão aqui. E esse papel está salvando nossos stops. Raio Drogasil, a gente comprou no dia 8, na verdade no dia 8, dia 9, o dia depois. Ele está quase com 11% de gain. E esse tipo de papel que a gente quer ficar até chegar na lua. Só mais um aqui que é interessante, Cosan. Mas Cosan também não tem relação risco-retorno. Você pode perceber que todos os papéis que estavam na nossa lista aqui para comprar ou vender estão andando bem. Na planilha Tendências, estamos ainda com 30 candidatos de compra. Quando acontece a relação risco-retorno, desses papéis nós vamos comprar. Pelo menos a gente sabe que esses candidatos estão subindo fortemente e são ótimos candidatos de compra, tem grandes chances de retomar a tendência de alta e nenhum que tem grandes chances de entrar em tendência de baixa. Voltando para mim para terminar o programa hoje. Quando você tem uma tendência, forte tendência de alta, precisa de muito tempo e muito preço e muito movimento de preço para virar uma tendência de baixa. Então, um candidato para compra em forte tendência de alta nunca vai ser um candidato de venda. E um candidato de venda em forte tendência de baixa nunca será um candidato de compra. Então, assim, você tem a consistência de trabalhar na direção só da tendência. Quando o mercado começa a ficar consolidado, mais bagunçado, vamos ter alguns papéis em forte tendência de alta, alguns papéis em forte tendência de baixa e um monte de papéis em consolidação. Mas o interessante sobre esse approach, esse método, é que nunca você vai operar na contratendência. Ok? Então, eu não quero saber de venda de qualquer desses papéis aqui, porque todos são candidatos de compra, porque o mercado predominantemente, não sei que essa é uma palavra em português, está subindo agora. Então, a gente está procurando compra. Não tem muita coisa no prisma na venda. Eu não quero nem saber da venda por enquanto. Também não quero vender exatamente o topo aqui. Mas quando chega nos 62 mil pontos, quem sabe, vai ter uma tentação muito forte para fazer isso. Não vou fazer, mas a gente pode zerar algumas compras lá. Resumindo, a gente tem uma decisão importantíssima nos próximos dias. Então, seja cautelosa no seu tamanho de posição. A gente vai continuar todos os dias rastreando o mercado para achar esses papéis em forte tendência de alta. E vamos executando, simulando em nossa planilha aqui a sua carteira de R$100 mil, tá? Considerando não só movimento de preço,
mas o mais importante ainda, né? Tamanho de posição, gerenciamento de stop. E se a gente pegar mais alguns raio drogazil, vamos ver se vai para a lua mesmo, tá? Tendência de alta vai para a lua. Muito obrigado, viu, gente? Eu quero convidar todo mundo para conhecer a Clear Corretora. A gente opera ao vivo todos os dias durante o pregão. Temos novos produtos também de renda fixa que vale a pena conhecer. Tira seu dinheiro da poupança, coloca na renda fixa, bota uns 10% aqui conosco para aprender a operar corretamente. E quem sabe quando você adquire no futuro as habilidades operacionais, matemáticas e psicológicas, você vai também virar um investidor e trader de sucesso. Grande abraço para vocês e até amanhã, 17h30. Até mais.